vamos falar sobre radiologia do AVC isquêmico. Quando a gente fala de AVC, a gente está falando de doenças cerebrovasculares. O que é uma doença cerebrovascular? É quando você tem uma lesão do cérebro como uma consequência do fluxo sanguíneo alterado. Então, por que o fluxo sanguíneo vai estar alterado? Ou porque você tem uma obstrução do vaso, o vaso está entupido, que seria o AVC isquêmico, ou porque você rompeu o vaso, e aí seria um AVC hemorrágico. Então, doença cerebrovascular é quando você tem essa lesão no cérebro como uma consequência do fluxo sanguíneo alterado, que vai gerar um infarto tecidual. Quando a gente fala de AVC, a gente está falando da síndrome clínica da doença cerebrovascular. Então, não é certo você falar que AVC é a lesão no cérebro. Não. Lesão no cérebro é a doença cerebrovascular, certo? Lesão no vaso é a doença cerebrovascular. O AVC é a designação clínica aplicada a essas condições. Então, a clínica que o paciente teve, além de 24 horas de início agudo, com sintomas neurológicos, porque teve um problema no vaso, isso sim a gente chama de AVC, certo? Lembrando que se os sintomas desaparecem dentro de 24 horas, a gente chama isso de ataque isquêmico transitório e não de AVC, certo? Como eu falei, o AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. E a principal causa do isquêmico é uma obstrução por um êmbolo, e a principal causa do hemorrágico é a ruptura do vaso com extravasamento de sangue por uma hipertensão desses vasos. Quais são os fatores de risco, né, para doença cerebrovascular? Hipertensão, dislipidemia, diabetes, sexo masculino, consumo elevado de álcool, uso de contraceptivo oral, histórico familiar. E o quadro clínico é composto por um déficit focal, sendo que o diagnóstico é feito utilizando a clínica juntamente com a imagem, certo? Por que o diagnóstico é tão importante do AVC? Porque ele é a causa mais comum de morte e incapacidade funcional no mundo, certo? Então, vamos focar agora no AVC isquêmico. Gente, quando a gente fala de AVC isquêmico, a gente tem que entender que é a maioria dos AVCs. Então, a maioria dos AVCs, eles são isquêmicos. E nesse tipo de AVC, 3 zonas existem. Tem a zona de core, que é a zona infartada, ou seja, faltou oxigênio total e aquela região morreu. A gente chama de core. Tem a zona de penumbra, que é a zona que está perto de infartar, mas não chegou a infartar ainda. Ou seja, está faltando oxigênio, mas ela ainda não chegou a morrer. E aí a gente diz que é penumbra. E é essa área que dá para salvar. Então, quando a gente vai fazer um tratamento no paciente com AVC isquêmico, é essa área que a gente quer salvar. É isso que a gente quer tratar. A gente quer fazer o máximo para que aquela área de penumbra, ela deixe de ser penumbra e volte a ser uma área normal. E tem a área de oligoemia, que é uma área em que você tem uma perfusão reduzida, mas ainda não tem isquemia, certo? Quando é que eu vou suspeitar de AVC isquêmico? Suspeito diante de um déficit neurológico súbito. Então, perda de força, perda de sensibilidade, déficit visual, alterações na fala, desequilíbrio. Então, a partir disso, eu vou ter uma suspeita de AVC isquêmico. Jennifer, qual é o principal diagnóstico diferencial de AVC isquêmico? O AVC hemorrágico, que vai ser o próximo assunto que a gente vai comentar, que é bem pequenininho também. E como que eu vou fazer esse diagnóstico diferencial com AVC hemorrágico? Pelo exame de imagem. Então, por isso que o exame de imagem é extremamente importante no paciente com AVC. Quando eu suspeito que o paciente está com AVC, eu tenho que mandar ele para a tomografia, porque a partir da tomografia eu vou conseguir dizer é um AVC hemorrágico ou é um AVC isquêmico. A tomografia ela vai ser útil para me dizer se o paciente está tendo um AVC hemorrágico ou isquêmico, e a partir disso eu vou dizer, olha, esse paciente pode fazer trombólise e esse paciente não, certo? Os pacientes com suspeita de AVC isquêmico agudo e sem hemorragia nos exames de imagem, eles são candidatos à terapia de reperfusão, que é o que eu acabei de falar, da trombólise. E o objetivo é justamente restaurar essa área de penumbra. Quando a gente fala dos exames de imagem, obviamente, tem algumas sequências, algumas muitas, digamos assim, que existem, que a gente precisa falar. Tem a sequência de perfusão, tem a sequência de difusão, e todas essas sequências vão ser extremamente importantes para a gente diferenciar um AVC de algum outro problema. Então, vocês vão ver que tem uma sequência que ela é muito sensível e ela vai dizer que está ocorrendo um AVC antes mesmo dela ocorrer. Antes mesmo dele ocorrer, certo? Então, quando a gente vai fazer exames de imagem num paciente com suspeita de AVC, eu vou fazer uma análise sistemática dos achados de imagem. Eu começo excluindo hemorragia, ou simulações de AVC, então possível tumor. Depois eu vou detectar sinais precoces de isquemia. Depois eu vou identificar onde está tendo a obstrução vascular. Depois eu vou avaliar a viabilidade do tecido cerebral, então as áreas de penumbra.
E depois eu vou avaliar a resposta à trombólise, à reperfusão e possíveis complicações do que aconteceu. Bora lá, então, ver cada parte aí dessa análise sistemática. A primeira parte, olha para vocês, que é excluir uma lesão não vascular e excluir uma possível hemorragia cerebral. Então, eu vou fazer uma tomografia no meu paciente e para eu saber se ali é um AVC isquêmico hemorrágico, é simples, fácil, mole, mole. Se eu ver uma região hiperdensa, aquilo é sangue, então é AVC hemorrágico. Agora, se eu vejo uma área hipodensa, aquilo ali significa que é um AVC isquêmico, é uma área que está morrendo por edema, certo? Então, a primeira fase, que é excluir uma lesão por hemorragia cerebral, é simples, fácil, mole, mole. Você vai pedir a tomografia sem contraste, certo? E aí, se ela vier com imagens brancas hiperdensas, ali você sabe que é um AVC hemorrágico. Se vier com áreas hipodensas, ali você sabe que é um AVC isquêmico. Aqui eu coloquei uma área mostrando AVC isquêmico, aqui AVC hemorrágico, aqui AVC isquêmico e aqui o AVC hemorrágico. Então, no primeiro momento, você só quer diferenciar. Olha, isso aqui é uma região que teve AVC hemorrágico. Olha, aqui é uma região que teve AVC isquêmico. É isso que você quer fazer, certo? Ui, peraí que o negócio tá reclamando que é pra carregar. Eu tava carregando o celular, agora tem que carregar o notebook. Minha Nossa Senhora, peraí. Vamos lá. O segundo passo é definir a presença e a extensão de sinais precoces. Depois de eu descobrir que ali não é um AVC hemorrágico, ufa, eu quero saber se ali realmente é um AVC isquêmico. E quais são os sinais de que ali é um AVC isquêmico? Hipodensidade, como eu falei, apagamento dos sulcos, não conseguir diferenciar a substância cinzenta da substância branca e tem aquele sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Vamos lá. Então, aqui, eu vejo hipodensidade, chega. Aqui eu vejo hipodensidade, então, provavelmente uma área de isquemia. Aqui, veja que a hipodensidade, ela tá tão fraca, mas tão fraca, que ela pode acabar passando a olho nu. Por quê? Porque isso aqui provavelmente está sendo um AVC muito recente e a tomografia não é das melhores para ver um AVC recente. Vocês vão ver que a melhor é uma ressonância. Aí, beleza. Olha aqui também a área de hipodensidade. E olha essa hipodensidade aqui. Eu não estou nem conseguindo diferenciar a substância cinzenta da substância branca. Dica, lembrem. Na tomografia, a substância cinzenta é branca. Tá vendo que ela tá branca? E a substância branca, que é aqui dentro, é cinzenta. Então, na tomografia, as cores das substâncias são invertidas, certo? Lembrem disso. E aí, basicamente, a gente não consegue diferenciar essas substâncias quando tem o AVC. Beleza. O que mais? Eu falei que o outro sinal que pode acontecer é o sinal da artéria densa. Então, basicamente, você vai ver uma artéria branquinha, que é a artéria cerebral média. E aí, isso é um sinal precoce de AVC isquêmico também, certo? O que mais pode acontecer? Então, essa artéria cerebral média, ela tem um percurso. E esse percurso, ó, ela aqui. Esse percurso, ele faz uma irrigação de várias áreas. Então, olha aqui que eu coloquei pra gente lembrar. Então, aqui a artéria cerebral anterior, aqui a artéria cerebral média e aqui a artéria cerebral posterior. Só que essa artéria cerebral média, além de pegar nessa região, se você for fazer outros cortes do cérebro, você vai ver que tem mais áreas. E aí, como a artéria cerebral média é a artéria que é mais acometida, acabaram construindo uma classificação, que é a classificação de aspectos. Esse método vai graduar a extensão do AVC isquêmico de forma semi-quantitativa. Então, ele vai pegar 10 regiões que a artéria cerebral média irriga e vai contabilizar quantas têm hipodensidade. Quanto mais hipodensidade tiver, quanto mais áreas com hipodensidade tiver, pior. Jennifer, eu preciso saber quais são as áreas? Não, só preciso saber que existe o bendito aspectos, certo? Ninguém vai cobrar isso, não. Beleza, ressonância. A ressonância é a maravilha, né? A top maravilha para saber um AVC isquêmico que está acontecendo, que está extremamente recente. Em 40 minutos ali, ela já consegue dizer, olha, está acontecendo. E como é que ela faz isso? Por uma sequência chamada sequência de difusão,
que é aquela que a gente faz aqui do DWI, certo? Então, a sequência de difusão, ela é muito sensível. Jennifer, me mostra aí. Olha aqui uma TC mostrando a área de hipodensidade. E aqui a sequência de difusão, que é o DWI. Lembrando que o DWI é feito com o ADC. DWI sempre vai vir branco no AVC isquêmico e o ADC vem ao contrário, vem preto. Gente, está tudo escrito aí, viu? Então, aqui você tem o DWI, que é a sequência de difusão, mostrando uma área de isquemia precoce. Então, antes mesmo da tomografia ficar assim, o DWI já estava mostrando isso, certo? E aqui é uma sequência de perfusão. Jennifer, o que é isso, sequência de perfusão? A sequência de perfusão mostra a área de infarto e a área de penumbra. Então, isso aqui é já o que infartou, certo? Isso aqui é o que infartou. E tudo isso que tiver alterado aqui ao redor é a área de penumbra, é a área prestes a morrer. Então, a sequência de perfusão da ressonância consegue me dizer a área de penumbra e, consequentemente, me dizer o que eu posso fazer ainda, se eu posso fazer uma trombólise, certo? Então, difusão, sequência de difusão é para saber o AVC isquêmico agudo aconteceu agora, ela já vai me dizer. Enquanto perfusão, ela me mostra a área de penumbra, certo? A área que ainda está prestes a morrer. Olha aqui o DWI e o ADC. Então, aqui você tem uma área de hipodensidade. Aqui não, menina. Isso. Hiperdensidade. No DWI, o que é que vai acontecer? A área hipodensa, ela fica branca, certo? Então, no DWI, a área vai ficar branca, a área de isquemia. Quando você faz o ADC, que é um exame que é feito ao mesmo tempo do DWI, essa área fica preta. Se no DWI veio branco e no ADC veio preto, pronto, acabou a história, é AVC isquêmico que está acontecendo e a tomografia jamais seria capaz de ver ao mesmo tempo desse exame, certo? Uma forma de identificar esse exame é que perceba que você nem consegue ver a calota craniana. Então, isso diferencia da tomografia e da ressonância. A terceira coisa a fazer é observar a presença e o local da obstrução vascular. Então, você vai fazer uma arteriografia e vai procurar onde que está sendo obstruído para gerar AVC isquêmico. Aí aqui tem uma imagem, uma arteriografia, e você veja a artéria toda bonitinha. Quando ela chega aqui, ela está sendo obstruída. Essa obstrução mostra a causa do AVC isquêmico. A quarta parte é analisar a viabilidade tecidual, ou seja, analisar a área de penumbra. Então, é aqui que eu vou fazer aquela sequência de perfusão que eu expliquei para vocês. Então, veja aqui essa imagem. Nessa sequência de perfusão, isso que está aqui amarelo é a área de infarto. É a área que eu já tinha visto na TC que teve AVC isquêmico. Para ter AVC isquêmico, tem que ter área de infarto. Só que perceba que quando eu fiz a perfusão, essa área toda vermelha me mostrava uma área de penumbra, ou seja, uma área que está em isquemia, mas que ainda não infartou, mas que pode infartar se eu não agir rápido. Então, se tem área de penumbra, eu vou tentar fazer ao máximo uma trombólise o mais rápido possível para evitar que se transforme nessa área amarela também. Aqui é outra imagem mostrando o DWI. Olha o DWI mostrando a área infartada lá de AVC isquêmico. Lembra que DWI é difusão. E aqui ele colocou uma sequência de perfusão do lado. Para quê? Para mostrar que olha o que está infartado e olha que tudo isso que está preto é o que está prestes a infartar. Ou seja, a área de penumbra é muito maior do que a área que já infartou. Então, a gente pode salvar essa área ainda. Para finalizar, a gente vai detectar os efeitos das terapias de reperfusão e complicações do AVC isquêmico. Então, o que é que você vai fazer? Vai fazer um exame lá para saber se a trombólise está funcionando, se vai dar tudo certo, se saiu aquela obstrução do vaso e voltou tudo ok. E é isso, gente. Nós terminamos o AVC isquêmico. No final, eu coloquei essa páginazinha fazendo um resumão, falando que a TC sem contraste continua sendo o principal método de imagem e a ressonância consome mais tempo e é menos disponível, mas ela é a primeira a ver o infarto, né, o AVC. Quais são os sinais da TC? Hipodensidade, artéria hiperdensa branca, que é o sinal da trombose, da cerebral média, perda da diferenciação da substância cinzenta e branca, apagamento dos sulcos e desvio da linha média. Sequência de perfusão, certo? Consegue identificar áreas de penumbras e áreas já infartadas.
Só para explicar, perfusão pode ser tanto pela tomografia como pela ressonância. E angiografia, que vai identificar obstruções nos vasos. Coloquei aqui a observação de que lembrar que na TCE as substâncias cinzenta e branca estão invertidas e a classificação de aspectos para a artéria cerebral média. Na ressonância, lembrar da sequência de difusão, que é a primeira a ver que o cérebro morreu lá. E depois lembrar de fazer a sequência de perfusão, que é a mesma que tem na tomografia. Então, você vai ver ou na tomografia ou na ressonância, que é aquela que mostra a área de penumbra e a área de infarto. E terminamos AVC isquêmico.